Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de fazer uma rápida consideração sobre esse processo eleitoral que está em curso aqui no nosso país. E a gente tem que externar algumas preocupações. Primeiro, eu vejo que muita coisa mudou das eleições passadas para esta. Nós temos hoje o fenômeno das redes sociais. Nós, em eleições anteriores, não tínhamos a força e a influência que as redes sociais estão exercendo hoje. Claro que em 2014 nós já tínhamos um pouco das postagens que eram feitas em Facebook, WhatsApp, Instagram e outros meios de comunicação. Porém, os instrumentos foram sendo aperfeiçoados e profissionais acabaram buscando meios de influenciar o pensamento, de influenciar a opinião pública. Inclusive, nos últimos anos, nós tivemos aquele fenômeno dos robôs, que acabam analisando o perfil das pessoas que usam as redes sociais e enviam mensagens direcionadas para justamente impressionar e influenciar a opinião dessas pessoas. Esse fenômeno já se observou em eleições fora do país. Acredito que o caso mais emblemático foi a eleição nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também nós estamos percebendo agora, em 2018, como que as redes sociais, esses robôs, esses profissionais que se dedicam dia e noite para descobrir meios de influenciar pessoas, como que fizeram a diferença nessas eleições. Nós vimos pessoas se elegendo, inclusive com uma votação recorde, sem que a gente visse o seu nome estampado em adesivos, sendo divulgado em panfletos, em material de campanha. Pessoas até então desconhecidas surgiram nas urnas como campeões de voto. E ficamos nos perguntando como é que foi feita essa campanha. Eu confesso que fiquei conhecendo a senadora eleita, Soraya, na semana da eleição. Não sei se é porque eu estava muito envolvido na minha campanha, mas eu não vi a campanha dela, a não ser alguns adesivos pela rua, e eu achava que era candidata a deputada estadual. No dia da apuração à noite, eu vi que foi eleita senadora. Para mim, uma ilustre desconhecida. E outros candidatos, né, que surgiram das urnas muito bem votados, nós não vimos a campanha deles. Então, nós estamos vivendo hoje um momento extremamente, eu diria assim, peculiar. Mudou-se o jeito de fazer campanha. Aquela forma tradicional, comício, acabou. Não tem mais comício, não é? Shows, isso aí não é permitido mais pela legislação. Almoço, churrasco, não é mais permitido. Campanha assim de rua também, bandeiras, cavaletes, panfletagens, isso é coisa do passado, podemos dizer, né? Aquela campanha tradicional
nós não vimos mais. O que a gente percebeu? Que hoje, você tendo uma boa equipe, né, de internet, que entende da linguagem para atingir a população, você faz uma campanha, né, barata, sem muito esforço, sem derramar suor, né, sem se queimar no sol, e você acaba conseguindo uma votação, né, expressiva. Mas o que eu queria chamar a atenção é que neste momento que nós estamos vivendo das redes sociais, da campanha pela internet, a gente tem hoje uma avalanche dos chamados fake news, que é uma coisa impressionante, e eu não sei, deputado Donivan, como é que a Justiça Eleitoral vai coibir essa prática. Por quê? Porque ela pode macular o processo democrático. O que nós vimos agora nessa eleição? Uma enxurrada de falsas notícias e acabam fazendo a cabeça das pessoas. Não é todo mundo que tem a prática de pegar uma notícia e verificar a sua fonte. Não é todo mundo que tem o tempo, ou paciência, ou o trabalho de poder verificar se aquela informação que chegou até ele, ela é verdadeira ou falsa. Uma coisa impressionante, o que está acontecendo agora no segundo turno. Acusaram o nosso candidato a presidente até de incesto. Incesto. E a história que eu acho tão miúda, tão pequena, de trazer de volta temas morais. Ontem eu assisti um debate na televisão que eu achei muito bom sobre isso. Quando a gente tem uma crise na política, um esvaziamento de conteúdo, uma ausência de propostas, surgem os temas morais. E como as pessoas gostam de debater isso. Nas últimas eleições, na passada, com a ex-presidente Dilma, e agora, de novo, quando o PT está no segundo turno, vem a história do aborto. O que o presidente da República, aquele que está disputando a eleição para esse cargo, tem a ver com o aborto, deputado Donivan? É ele que vai decidir sobre o aborto? Ou é o Congresso Nacional? Então, essa discussão ela tinha que ser feita com os candidatos a deputados federais e senadores. Olha, vocês vão para o Congresso Nacional, nós queremos discutir com vocês a questão do aborto. Aí sim, chama lá o candidato, você é contra, você é a favor do aborto, então eu voto em você, não voto? Agora, na disputa para o cargo de presidente da República, vem essa questão do aborto. Isso para quê? Para queimar candidato. Fala, esse aqui é a favor do aborto, esse aqui é a favor da vida, da família. Não importa se essa vida vai ser torturada depois, se vai ser colocada num pau de arara, se essa vida vai ser jogada no calabouço, se ela vai passar fome o resto da vida. Não, ele é contra o aborto, mas ele é a favor da tortura. É um contrassenso. Eu nunca vi uma campanha tão esvaziada de conteúdo do que essa. O candidato que foi para o segundo turno, liderando a opinião, preferência da população, né, em primeiro lugar, ele
não falou uma proposta dele durante o primeiro turno. Ele ficou no hospital e não foi a um debate. Ele não falou o que ele quer para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a agricultura, para o desenvolvimento do país. Ele não falou nada. A campanha dele foi feita com base num sentimento, uma ideia. E as pessoas compraram essa ideia. Concluir, deputado. Concluir. Deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência informa que o seu tempo esgotou. Quem é o próximo inscrito, senhor presidente? É o doutor Paulo Silva. Vai fazer uso da palavra? O senhor me concede o tempo? Vossa Excelência pode mais 10 minutos. Eu agradeço, para o seu pronunciamento. Deputado Paulo Silva, para eu poder concluir aqui meu pensamento. Mas, assim, o candidato que chegou em primeiro lugar no segundo turno, ele não debateu com a população. Eu, por exemplo, que sou da área da educação, eu fui pesquisar o que esse candidato, olha só, que tem chance de ser eleito presidente da República, o que ele está propondo para a educação. Eu encontrei 3, 4 propostas. Eu só vou comentar essas aí. Primeira proposta, que o ensino fundamental, prestem bem atenção, a educação do 1º ao 9º ano, ela poderá ser feita também através da modalidade da educação à distância. Olha só, o que esse candidato está propondo. Ou seja, as crianças ficam em casa, criança pequena de 6, 7, 8, 9 anos, fica em casa e vai fazer o ensino fundamental à distância. Lá no computadorzinho em casa, vai fazer ensino fundamental. Permite uma parte, deputado? Essa é uma proposta que está colocada por ele. Isso aí eu ouvi ele falar, inclusive, numa entrevista para os empresários na Fiesp. Segunda proposta que eu ouvi desse candidato, universidade pública deixa de existir, vamos privatizar. Como é que os pobres vão estudar? O governo vai dar um voucher. Olha que interessante, vai dar um voucher. Vai pagar para o pobre estudar na universidade, paga. Interessante isso. E a outra proposta que eu ouvi ele falar antes de levar a facada, foi de criar uma escola militar em cada capital do Brasil. Campo Grande já tem, né? Então aqui não vai precisar. E eu fico pensando o que as pessoas estão querendo para o nosso país. A educação não está boa. Não, não está. Mas olha o que ele está propondo. Segurança pública, que é o que ele mais gosta de debater. Vamos liberar a compra de armas. O povo vai andar armado. Com esse sentimento aflorado aí de ódio que tem hoje, imagino o que vai acontecer, né? No trânsito, uma discussão do trânsito, como é que vai acabar? Então, eu queria colocar que os fake news, eles estão influenciando pesadamente na opinião pública. E aí o nosso partido, ele é vítima daqueles ataques que nós já conhecemos, são antigos. Comunista, vai trazer a Venezuela para o Brasil, dá vontade de dar risada. O Brasil vai virar uma Venezuela, vai mudar a cor da bandeira, não vai ser mais verde, amarelo, azul e branco, vai ser vermelha. É engraçado que as pessoas nem raciocinam o seguinte, fala, poxa, mas o PT governou o Brasil 13 anos,
Mudou a cor da bandeira? Por que vai mudar agora? O Brasil foi governado 13 anos pelo PT, implantou o comunismo aqui. Então é um discurso tão baixo, tão raso, tão sem conteúdo, que a gente fica impressionado. E as pessoas vão entrando na onda, né? Eu confesso que estou estarrecido de ver pessoas que apoiam ainda essa candidatura do outro lado. Fico pensando quais são as motivações. Talvez o antipetismo. Não queremos o PT, então pode ser qualquer outra coisa, vai empurrar o Brasil para o buraco, tudo bem, mas desde que não seja o PT. Deputado Lídio. Deputado Pedro Kemp, eu ouvi atentamente Vossa Excelência, e obviamente que eu tenho me resguardado aqui para debater essas questões presidenciais. Entendo, tecnicamente, muito embora não defendi, meu partido tinha um candidato a presidente, e eu sempre disse que avaliaria as suas propostas, para saber se realmente ele tinha competência para presidir meu país. Eu sempre entendi que, tecnicamente, por ter, talvez, administrado o segundo e terceiro maior orçamento do país, para mim, tecnicamente, seria o Geraldo Alckmin, um dos mais preparados, assim como o Álvaro Dias. Infelizmente, a população não entendeu o adverso. E, obviamente, que nós não temos hoje uma candidatura tecnicamente pronta para presidir esse país. Mas a Vossa Excelência matou a charada. O que existe hoje nesse país é um sentimento contrário ao PT, a tudo que o PT fez e deixou acontecer no seu governo. Agora, é diferente estar na trincheira do outro lado. Quando Vossa Excelência fala hoje de um candidato que não tem preparação, foi exatamente o sentimento que começou lá atrás, quando o PT assumiu a presidência. O Lula também não tinha um semi-analfabeto, não tinha preparação alguma. E aí montou uma equipe para presidir o país, para tocar a administração desse país. Então, é todo um sentimento que hoje existe, contrário de tudo aquilo. Hoje, na verdade, o sentimento hoje, o movimento das ruas que existe no país hoje, não é nem por propósito, porque Vossa Excelência acabou de dizer aí, o candidato ficou no hospital, obviamente levou uma facada, e aí, a partir daquele ato, tinha que resguardar a sua integridade física, a sua própria vida, né? Talvez os médicos não liberaram para ir. O estado emocional de um debate, obviamente, que pode causar um problema de saúde muito sério, e aí também, eu confesso, estando do outro lado, também não sei se eu iria para um debate no estado de saúde que estava e nas condições que estava. Obviamente que precisava a gente ter esses dados reais de propostas, mas, na verdade, é que hoje não existe uma proposta no país. Aí, quando Vossa Excelência diz, mas fala que ele que defende o aborto, mas o aborto depende do Congresso, da Câmara Federal. A mesma coisa, fala que ele vai liberar a arma. Aí também depende também da Câmara e depende do Congresso. Então, eu acho que tudo depende, né? Nenhum presidente vai chegar lá e vai dar uma canetada e vai resolver o problema do país. Tudo vem do Congresso, tudo vai discutir na Câmara Federal, no Congresso, para serem aprovados. Então, hoje, o que existe no país é um sentimento anti-PT, ou seja, é PT, não é contra, e é o que está acontecendo hoje no país, que está instaurado aí para o dia 29, chegar, então, a uma conclusão. Se o PT volta para o poder, ou se realmente extirpa de uma vez o PT do poder, que é o sentimento que hoje a gente vê nas ruas do Brasil. Deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência, deputado Lídio. Existe esse sentimento anti-PT que foi fabricado, a Globo é muito responsável por isso. Aliás, a Globo está arrependidíssima. Eu fico olhando, analisando assim as entrevistas, porque a Globo ela apoiou o golpe. O que ela pensava? Essa presidência comunica a Vossa Excelência que disporá apenas de 2 minutos para a conclusão do seu pronunciamento. A Globo, ela apoiou o golpe, tirou a presidente Dilma. O que ela pensava? Com isso, nesses 2 anos, né, o Temer fica aí fazendo essas coisas que ele está fazendo e a gente elege o Alckmin. Esse era o plano da Globo. O Alckmin ou a Marina, né? E deu errado. Deu errado, porque os candidatos que apoiaram o golpe, eles derreteram. Marina teve 1%. Perdeu, né? O Meirelles, candidato do partido que está na presidência da República, teve 2%, o Alckmin derreteu. Então, o plano dos golpistas deu errado. Aí existe o sentimento anti-PT, que eles criaram, existe, né? Só que, deputado, deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência.
O PT teve 30% dos votos. Certo? Os maiores partidos, PSDB, quanto que teve? 4. PMDB, 2. O outro, 1. O PT teve 30%, então o PT está vivo. 1/3 da população brasileira acredita no PT. Está no segundo turno, isso que eu quero falar para Vossa Excelência. Tá certo? Agora, essa campanha não está discutindo propostas. Está nos temas morais. Os temas morais. Olha só que as pessoas levantam. A cartilha kit gay. Nunca existiu essa cartilha. Essa cartilha nunca chegou numa escola. Isso aí foi uma proposta que foi apresentada para o ministro da Educação, Fernando Haddad, ficou na mesa dele, nunca foi impressa, nunca chegou numa escola. E o ministro Fernando Haddad falou isso para o Magno Malta, que foi lá pedir explicações. Esse é um fake news. Então as pessoas estão discutindo, só vou encerrar, kit gay, aborto, casamento de homossexuais, e bababá, e a família, e mimimi, a família tradicional, né? Ele pode casar 3, 4, 5 vezes, mas ele defende a família tradicional. Então o povo está preocupado com isso, está com medo da Venezuela, está com medo de Cuba, está com medo do Foro de São Paulo, que nem existe mais, e os problemas do país. Como é que vai gerar emprego? Como é que vai resolver o problema da educação? Como é que vai ser o problema da previdência? Ninguém sabe. Então, preocupante. Estamos na era das redes sociais. Estamos na era das mentiras e do terrorismo nas redes sociais. Vamos ver que bicho vai dar.